Emílio Scherrer. Muito bem, meus irmãos, vamos proceder com o nosso estudo. Na semana passada, nós fizemos uma rápida introdução acerca de uma boa igreja. Pensando na perspectiva do que é ser uma boa igreja, nós, naquela oportunidade, ouvimos da parte do Senhor Jesus alguns conselhos. E a partir de hoje eu quero expor aos irmãos, compartilhar com vocês, algumas marcas de uma boa igreja. Quando pensamos na perspectiva de uma boa igreja, muitas coisas vêm à nossa mente. E é algo que consta do pensamento atual, não é, da compreensão eclesiástica. Então, hoje nós temos várias igrejas, nós temos vários estilos, e esses estilos eles vão desde a música, passando pela pregação, até mesmo a organização do templo. Muitas igrejas já não contam mais com uma bancada como a nossa. Muitas não têm nem onde se sentar, as pessoas participam do culto em pé. Tudo isso faz parte de estilos e de coisas que as igrejas têm buscado para poder tornar, não é, a igreja, de uma certa forma, atraente. E aí nós ficamos a perguntar se, de fato, é isto que faz com que uma igreja possa ser relevante e uma igreja seja interessante. Então, quando a gente pergunta o que é uma boa igreja, no que nós estamos pensando, o que nós estamos querendo, o que nós estamos buscando? Pensar numa igreja relevante, muitas vezes, é pensar numa igreja que agrade a sociedade. Óbvio que, dentro da perspectiva bíblica, a igreja tem sim a sua relevância, pelo menos ela deve ter. E isso se dá quando ela se posiciona de modo fiel em relação ao seu Senhor. Mas nem sempre isso significa tornar a igreja interessante. Porque, a bem da verdade, nós temos visto, no meio desses vários estilos, desses vários tipos de igreja, não é, igrejas que não são tão interessantes assim. Especialmente partindo do ponto de vista teológico, bíblico, não é, como esta igreja compreende as suas responsabilidades essas que foram dadas pelo Senhor. Então é importante a gente pensar sobre essas questões, porque uma verdadeira igreja, ela possui suas marcas. Dentro da perspectiva reformada, uma igreja verdadeira se reconhece por pelo menos 3 aspectos que são fundamentais, e nesses todos os outros se baseiam. Uma verdadeira igreja, ela é essencialmente bíblica, ela é uma igreja que administra fielmente os sacramentos, e que também exerce a disciplina eclesiástica. São as 3 grandes marcas de uma igreja fiel à palavra do Senhor. Mas aqui nós queremos trabalhar, irmãos, algumas outras marcas que derivam destas, para que nós entendamos que uma boa igreja está muito além de um templo suntuoso, de conforto, de Wi-Fi, de bom som, não é? De formação intelectual, enfim. Tudo isso é bom, nada disso é desconsiderado, mas não são estas coisas necessariamente que fazem com que uma igreja seja boa. Eu espero que ao longo desses estudos, meus irmãos, nós possamos compreender e buscar, né, aos pés do Senhor, sermos uma igreja cada vez melhor. O objetivo não é criticar, não é dizer que nós temos grandes problemas, não obstante nós os tenhamos, mas pensar em como nós podemos ser uma igreja ainda mais agradável ao Senhor da igreja. Quando pensamos nas marcas de uma verdadeira igreja, de uma igreja boa, nós precisamos pensar inicialmente no seu conteúdo. E a primeira grande marca de uma boa igreja é a sua pregação, que no caso deve ser expositiva. Os irmãos já devem ter ouvido falar sobre os vários tipos de pregação que existem. Nós temos a pregação expositiva, nós temos a pregação tópica, nós temos a pregação textual. São maneiras de apresentar a mensagem, a palavra do Senhor. Mas não diz respeito necessariamente às questões estéticas de um sermão, de uma mensagem. Quando falamos de pregação expositiva, estamos pensando numa maneira de pregar que seja serva da palavra do Senhor. Estamos pensando num sermão, estamos pensando num estilo de pregação que seja completamente dependente daquilo que diz a palavra de Deus.
Porque quando pensamos em pregação expositiva dentro da relação pastoral, esta é a principal tarefa do pastor. O pastor de uma igreja deve necessariamente se ocupar da exposição da palavra, ele deve necessariamente estar envolvido com o ensino fiel e bíblico ao povo de Deus, que é o meio pelo qual o povo é sustentado e vive na presença do Senhor. Portanto, é dela que vêm os fundamentos, é ela que confere à igreja a autoridade necessária para ser um expoente da verdade, para ser alguém que fale em nome do Senhor, uma vez que esta igreja que recebe uma pregação expositiva é também a igreja que tem condições de ouvir o que o Senhor tem dito à sua igreja, para que, por sua vez, ela possa anunciar ao mundo a vontade do nosso Senhor. Portanto, irmãos, é importante destacarmos que a centralidade das Escrituras é uma das principais marcas de uma boa igreja. É o começo de tudo. Como eu disse, é o fundamento. E isso é decisivo para que a igreja seja saudável. É decisivo para que a igreja seja forte. É decisivo para que a igreja saiba para onde está indo, porque a palavra é quem vai lhe apontar a direção. É a palavra quem cria todas as coisas. É pela palavra que nós viemos a existir. E é pela palavra que nós somos sustentados. Portanto, quando vivemos pela palavra, nós entendemos que a palavra do Senhor é a base para a criação, é a base para o fortalecimento da esperança. E é na palavra que nós chegamos ao conhecimento das promessas que o Senhor fez aos seus servos e compartilhou com cada um de nós. Essas promessas contêm um chamado, e nós vimos isso na vida de Abraão, nós vimos isso na vida de Moisés. E isso conferiu ao povo de Deus a sua identidade. E o povo do Senhor é reconhecido exatamente pelo seu conteúdo. É um povo que caminha pautado nas orientações verbais do seu Deus. Portanto, quando pensamos na questão identitária do povo de Deus, quando pensamos quem eles eram, as respostas advêm de sentenças como: essas pessoas eram definidas pelo que eles ouviam, pelo que eles acreditavam e pelo que eles seguiam. Então, o povo do Senhor é marcado por esses distintivos que nós precisamos sempre guardar, lembrar e praticar. A palavra do Senhor, conforme o profeta Ezequiel, nos fala um pouco acerca do poder da palavra de Deus. Queria chamar sua atenção para os versos de 1 a 6 do capítulo 37 de Ezequiel, que diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Esta passagem é clássica, com certeza os irmãos conhecem e sabem como ela termina. E ela mostra para nós, meus irmãos, o grande poder da palavra do Senhor. E esta ilustração nos contada pelo profeta serve para mostrar que é pela palavra do Senhor que nós encontramos vida, que nós encontramos condições para sairmos de um estado de morte espiritual, na qual se encontram todos aqueles que estão longe do Senhor. A palavra é justamente o que faz com que o povo de Deus seja marcado pela vida que ele tem para lidar. É esta a ilustração contada aqui por este vale de ossos secos, completamente sem vida, mas que encontram vida a partir da palavra do Senhor. E é esta a significação para uma igreja boa. É esta a realidade de uma igreja que se pauta na palavra do Senhor,
que tem a Bíblia como a sua regra de fé e de prática, que pauta os seus ensinamentos, as suas atitudes e as suas relações com base naquilo que o Senhor lhe ensina. Esta igreja não é só boa, mas é também uma igreja viva, é uma igreja eficaz, é uma igreja poderosa, é uma igreja útil ao seu tempo, é uma igreja serva da verdade. E o que significa isso? Quando pensamos em viver ou ter vida pela palavra, no que nós estamos pensando? Um primeiro aspecto aqui de uma vida pautada na palavra é que ela é marcada pelo encorajamento. E esse encorajamento vem exatamente de pregar em um contexto de morte. Como vimos lá em Ezequiel, o profeta anuncia a palavra do Senhor num contexto de morte. Quando um pregador se levanta para pregar num mundo caído, ele está pregando num contexto de morte. Ele está falando a vidas secas. Ele está falando a pessoas que se encontram, conforme Efésios, em um estado de morte espiritual. E essa vida nos é dada a partir do entendimento que a palavra do Senhor traz para nós. Portanto, esse encorajamento advém de se pregar em um contexto de completa indiferença. Percebam o que João nos diz, quando refere-se ao Senhor como sendo Ele o Verbo encarnado. Lá no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 10, está escrito assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Percebam aqui o aspecto criativo da palavra. É a palavra que forma todas as coisas, inclusive o mundo, que tempos depois afirma que não há Deus. O mundo que não o conhece, o mundo que o aborrece, o mundo que o rejeita, o mundo que é indiferente à sua mensagem. E é nesse contexto que somos chamados a anunciar. É nesse contexto que somos chamados a pregar. Portanto, a palavra do Senhor nos dá a coragem necessária para que façamos esse anúncio, para que entreguemos o recado do Senhor, para que possamos anunciar a corações distantes e desatentos, a ouvidos moucos, a ouvidos que não ouvem o que o Senhor tem a lhes dizer. Porque é a palavra do Senhor que abre esses ouvidos outrora fechados, para acudirem àquilo que o Senhor está ensinando. Percebam uma passagem protagonizada por Jesus, quando este anuncia a corações desatentos novidade de vida. Então, lhe trouxeram um surdo e gago, eles suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Marcos 7, a partir do verso 32. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. A palavra de Jesus fez com que aquele homem fosse desimpedido de entender e de falar. É a palavra, meus irmãos, que faz com que corações antes desatentos ou indiferentes, inertes, possam receber a palavra do Senhor. É esse encorajamento que eu e você precisamos encontrar no nosso tempo. Porque Cristo, Ele é a própria palavra, a palavra completa. Cristo é a mensagem plena. Cristo é o Evangelho vivo. E por meio dele vemos o Senhor agir e falar. Percebam, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ainda Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 ao 5. E aqui nós entendemos o que a palavra de Deus faz conosco. Justamente nos levar à compreensão do que o Senhor quer nos dizer. É pela palavra que nós alcançamos o entendimento. É pela palavra que nós
saímos das trevas da ignorância e alcançamos a luz. É ela quem nos carrega, é ela quem nos ilumina os passos para que cheguemos até lá. Portanto, a palavra nos encoraja, porque desimpede a nossa compreensão, porque facilita o nosso caminhar e nos conduz à verdade. Então, quando Deus fala, nós podemos conhecê-lo. E isso nos leva a uma realidade de relação confiável com o Senhor. Sendo assim, a palavra de Deus, meus irmãos, é crucial, porque fora da palavra, toda a criação é imperfeita e incompleta. Lutero, quando arguído por alguém acerca da importância da reforma, de tudo o que estava acontecendo a partir da sua iniciativa de se posicionar contra os desmandos daqueles dias, ele se limitou a dizer: eu não fiz nada, a palavra fez tudo. E era realmente este o esforço de Lutero, que as pessoas pudessem entender o que Deus estava falando. Lutero foi a bênção que foi, o instrumento que foi, porque um dia ele se deparou com a palavra que lhe disse: o justo viverá por fé. E desde então, ele não foi mais o mesmo homem. E esse homem incendiou o mundo. E o resultado disso é que aqui estamos nós hoje. Portanto, irmãos, a palavra faz tudo. Uma igreja que não anuncia fielmente a palavra não pode ser uma boa igreja, porque ela abre mão do que lhe confere identidade, ela abre mão do que lhe confere poder encorajador, mas poder santificador. É a palavra que torna a igreja do Senhor forte e pura. Pensamos em crescimento, e há muito hoje em dia escrito, pensado, gravado e falado sobre crescimento de igreja. Há um movimento intenso de discussões sobre como a igreja pode crescer, como a igreja pode ser melhor percebida em nossa sociedade, no mundo atual. Mas o verdadeiro crescimento advém de uma santidade real, verdadeira e verificada no seio da igreja. E uma igreja se santifica à medida que ela abraça a orientação do Senhor, conforme o Salmo 119, que vai referendar o que nós já falamos aqui, que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. É por meio dessa palavra que nós obtemos a restauração da imagem de Deus. É por meio dela que nós nos tornamos de novo assemelhados com Cristo. E saímos do estado de desfiguração que o pecado nos coloca. É a palavra que vai restaurando a imagem do Senhor em nós. É ela que vai nos deixando cada vez mais parecidos com o Pai. Porque é pela palavra que somos santificados. Ensino de Jesus. João 17:17, santifica-os na verdade. Oração sacerdotal, oração intercessória de Jesus. E como Jesus ora por nós: Senhor, santifica os meus discípulos na tua palavra, porque ela é a verdade. Santifica-os na verdade. Portanto, irmãos, é de posse do entendimento da verdade das Escrituras que nós somos santificados. Ninguém é santificado na mentira, ninguém é santificado no engano, ninguém é santificado na falsidade. A santidade do povo de Deus advém da palavra, que desimpede nossos ouvidos, que abre os nossos olhos e que desembaraça a nossa língua. É ela que nos dá a capacidade para sermos santos e, como tais, agradar ao Senhor em tudo. Cristo nos santifica também por meio do seu amor. E aqui, enquanto ele dá o seu maravilhoso ensino, por meio de Paulo, para a sustentação dos casamentos, ele vai se colocar como exemplo. Ele diz: maridos, amem vossa mulher,
como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, com o objetivo de santificá-la, purificá-la, por meio da lavagem de água pela palavra. Então Jesus aqui está dando um toque muito gracioso aos maridos. Quer santificar sua esposa, quer proteger sua esposa, pregue para ela, ensine a palavra para ela, converse com ela sobre a palavra, evangelize a sua família. É assim que nós purificamos e santificamos a nossa casa. Porque foi assim que Jesus tem santificado a sua noiva. É assim que o Senhor Jesus tem cuidado da sua esposa. E é assim que Ele espera que nós cuidemos das nossas. É assim que Ele espera que nós tratemos as nossas famílias. Que elas sejam alimentadas com a palavra. E esta é a maior prova de amor que um homem pode dar a uma mulher. Amá-la para que ela seja cada vez mais santa, cada vez mais linda, cada vez mais crente, cada vez mais temente. Portanto, é uma busca, meus irmãos, que precisa fazer parte do nosso dia a dia. Na antiguidade, o pensamento romano era semper idem, expressão latina que significa sempre o mesmo. Então, na compreensão apostólica romana, a igreja nunca muda, a igreja está perfeita, a igreja não melhora e nem piora. Mas a compreensão da reforma é diferente. A expressão Ecclesia reformata semper reformanda secundo verbum Dei significa igreja reformada sempre se reformando segundo a palavra de Deus. É esta palavra que nos melhora dia após dia. É esta palavra que nos ajuda tempo após tempo. Portanto, se a igreja abre mão da palavra, ela abre mão do aprimoramento, ela abre mão do crescimento, ela abre mão da intensificação do seu poder, do seu testemunho, do seu trabalho. Ela abre mão de glorificar ao Senhor por meio da sua fidelidade. Portanto, é importantíssimo que consideremos isso, porque a igreja deve ouvir e continuar ouvindo. Nunca é o suficiente. Um rapaz, certa vez, conversando com um amigo, disse: olha, eu não tenho encontrado sentido em continuar indo à igreja. E o amigo perguntou por quê? Ele falou: não, olha, eu tenho uns 30 anos de vida cristã. E se você me perguntar de qual sermão eu lembro desses 30 anos, eu não vou lembrar de nenhum. Então, eu cheguei à conclusão de que não está adiantando nada. Um amigo parou, pensou, falou assim: bom, eu sou casado há 30 anos. E nesses 30 anos a minha esposa fez pratos maravilhosos. Mas se você me perguntar hoje o nome de cada um deles, quem sabe até o sabor, eu não vou saber te explicar, mas eu posso te dizer uma coisa. Que ao longo desses 30 anos, cada refeição que ela preparou contribuiu para que eu mantivesse a minha saúde, para que eu fosse sustentado e para que eu estivesse aqui hoje. Assim é a palavra do Senhor. Ela nos sustenta através dos tempos. Ela nos sustenta ao longo dos desafios que enfrentamos em nossa vida. Portanto, a igreja não pode, não deve abrir mão da palavra, porque a palavra tem íntima ligação com a saúde espiritual da igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que prega fiel e expositivamente. É uma igreja que ama a palavra do Senhor, é uma igreja que se dedica a entender a palavra de Deus. É uma igreja que defende a verdade escriturística com unhas e dentes. É uma igreja que valoriza profundamente. Valorizar a palavra não é só ser exigente com o púlpito. Passa por isso também. Mas é praticar o que se ouve. O que você faz com os bons sermões que você ouve? E hoje a gente tem muitos bons sermões, a internet está aí. E homens como o reverendo Augusto Nicodemos,
Hernandes Dias e tantos outros, tem feito a diferença, tem impactado vidas que eles nem conhecem, que eles nem imaginam quem sejam, mas tem feito a diferença. Porque a palavra, quando pregada com fidelidade, cumpre o seu objetivo, que é o de quebrantar corações. Portanto, a utilidade da palavra está na transformação de vidas, na moldagem desses corações, na purificação dessas almas. Porque a palavra vai mostrar que o objetivo da igreja é viver à maneira de Deus. Não é do nosso jeito. Se pensamos ser uma boa igreja, fazendo as coisas do nosso jeito, vivendo da nossa maneira, como nós gostamos, procurando satisfazer os nossos anseios, fracassamos e nos tornamos uma igreja ruim. Mas se entendemos a palavra do Senhor como a norteadora das nossas vidas, temos tudo para ser uma boa igreja. E ser uma boa igreja não é ser uma igreja perfeita, mas mesmo uma igreja imperfeita pode ser uma igreja saudável. Mesmo uma igreja carecente de crescimento pode ser uma igreja abençoadora, pode ser uma boa igreja. E essa igreja é a igreja que confia no plano do Senhor, que se apresenta à semelhança do Senhor, que prova da sua purificação, mas que segue o seu modelo. É a igreja que tem o Senhor como seu referencial. É a igreja que olha para o Senhor e diz: é com Ele que eu quero parecer, é como Ele que eu quero viver, é a Ele que eu quero agradar. Portanto, viver pela palavra é buscar uma vida de santificação e uma vida de dedicação. Aqui uma palavra aos pregadores, que são chamados para anunciar, que se comprometem com a centralidade da palavra. Um pregador não tem o direito de falar de si mesmo, não tem o direito de apresentar seus gostos pessoais. Ele é chamado para falar do Senhor, em nome do Senhor, para a igreja do Senhor. Portanto, ele deve ser motivado pela verdade, deve ter a consciência de que foi incumbido da pregação da palavra de Deus à igreja do Senhor. E é isto que Paulo diz ao seu pupilo: prega a palavra. Prega a palavra, menino. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação do seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Esse tempo é chegado, irmãos. Em tempos de pregações televisivas, cibernéticas, o camarada escolhe o que ele quer ouvir. Ele olha o título do sermão: esse fala de pecado, não estou a fim de ouvir sobre isso. Esse aqui fala de compromisso, não quero saber disso. Esse aqui fala de promessas, esse talvez me interesse. Esse aqui fala de bênçãos, esse também seja bom. Esse aqui, então, é o que tem acontecido. Mas a palavra do Senhor tem a sua própria agenda. O Senhor tem o seu próprio currículo e Ele quer falar ao coração dessa gente imperfeita, confrontar seus pecados, derrubar suas justificativas e mostrar a sua culpa para que eles reconheçam qual é a necessidade que possuem, porque eles precisam ouvir. Portanto, pregador, priorize a mensagem, porque esta é produtora de vida. Esta é a tarefa do pregador. Não podemos macular a mensagem do Senhor. Não podemos distorcer o recado que o Senhor confiou a nós. Porque nesses recados estão a orientação para a vida. Portanto, irmãos, a pregação expositiva é a fonte para o crescimento da igreja. Queremos uma igreja forte, queremos uma igreja melhor, queremos uma igreja até maior. A pregação é o caminho. E precisamos todos ser pregadores.
Precisamos todos amar a palavra, precisamos todos referendar a palavra com a nossa vida. Aquela ideia de que você deve pregar, quem sabe até com palavras, ela não é necessariamente correta. O Senhor sempre falou ao coração da sua igreja. Portanto, não se acovarde, não se cale, fale e testemunhe. Diga no que você crê, mostre o que você defende, comprometa-se com a verdade, porque esta pregação é a fonte para o crescimento da igreja. É ela que alimenta o espírito, é ela que transforma vidas, é ela que faz o trabalho pesado. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, não há como, irmãos, o mundo saber quem é Deus, se a igreja não falar. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Então o Senhor está chamando loucos para falarem a seu respeito. Então o que torna uma igreja boa? A mensagem pregada, a palavra de Deus. Afirmou um grande pastor chamado Mark Dever. E concordamos com ele, porque o que torna uma igreja saudável, uma igreja boa, uma igreja eficaz, é a mensagem que ela prega. E esta mensagem não pode ser outra senão a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que sejamos uma boa igreja, marcada pela prática de uma pregação expositiva, fiel ao Deus dessa palavra. Vamos orar? Deus bendito, santo e amado, nós te agradecemos e louvamos ao Senhor, meu Deus, por tua fidelidade e amor, os quais são mostrados a nós pela beleza da tua palavra, que nos confronta, nos exorta, mas também nos cura, nos sara, nos corrige e orienta. Que seja assim, e que a tua igreja, meu Deus, seja suficientemente corajosa para anunciar as tuas verdades a um mundo que ainda não te conhece. Capacita-nos, ó Deus, abençoa-nos, ó Pai, enquanto despenseiros desta mensagem, que sejamos reconhecidos não pelo requinte, não pela suntuosidade, mas pela fidelidade a tudo que o Senhor disse. Te suplicamos esta bênção em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e o consolo, a orientação e o poder do Espírito Santo seja com o povo do Senhor, fortalecendo a sua mensagem, para que esta igreja a apregoe até aquele dia em que o Senhor há de vir dos altos céus para buscar o teu povo, e este possa contigo reinar por todo sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.